Nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Carrasco. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparece a rebeldia, a azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira dentro da qual não mais enxerga senão a si mesmo. E assim dominada, a criatura ao pé dos outros é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante, em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares e se lhes negam a face das tarefas que a Previdência organiza, não se pede revocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores da luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Se alguém formula ponderações buscando-lhe o ânimo e a sensatez, grita desesperada contra tudo o que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E então a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e, em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar para ser também perdoado e entendido, enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida, como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Atingido esse estado da alma, não adota outro rumo que não seja da crueldade com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesmo, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho. É muito interessante a descrição que o Emmanuel traz para a gente hoje de como acontece o processo obsessivo, e é, não é para a gente ficar fantasiando muito o que eu vou falar aqui agora, mas a gente sabe que existe crime organizado aqui entre nós encarnados, também existe crime organizado entre os desencarnados. E esses crimes a gente chama aqui de obsessão, processo obsessivo, porque é um processo em que a mente que está desencarnada, ela primeiro procura fazer uma sintonia com nós que estamos encarnados. E a gente vai começar a abrir brecha para que isso aconteça cada vez que a gente entra no campo da queixa, no campo da crítica exagerada, no campo de, irritação constante. A gente acaba fazendo sintonia com essas mentes que começam a nos jogar as ideias através da influência e a gente não percebe. Então, primeira maneira, né, a única coisa que o Emmanuel começa a descrever para a gente, ó, é um verdugo invisível, tá? Onde aparecem sempre rebeldia, azedume, perturbação e discórdia. Então, vamos guardar esses quatro nomes, né? Rebeldia, azedume, a perturbação e a discórdia. Então, mostra-se na alma que ele ouve as pérfidas sugestões. Eu ouvi a sugestão, veio a ideia, eu achei legal, eu abracei a ideia, eu deixei o campo aberto para que a ideia viesse. Aí assimilei a faixa de treva, eu vou cair numa aflitiva cegueira. Não enxergo nada mais a mim mesmo. E aí eu começo a exigir dos outros, que os outros se rendam aos meus caprichos, como ele vem dizendo aqui, pisa nas dores do próximo, com a dureza da bronca. Ele vem trazendo aqui alguns quadros que vão se criando quando a gente
através dessas ideias e também somado com o orgulho nosso, a gente começa a querer sobrepor sobre os demais. Então ele fala: "Ó, onde eu for, eu quero os primeiros lugares. Se a pessoa me nega, eu vou evocar os meus direitos imaginários, né? Se eu for desatendido nos meus caprichos, eu quero que a coisa aconteça daquela maneira." Eu começo a trazer a maledicência ou então o sarcasmo. Eu, isso é muito comum acontecer na nossa vida. A gente observa o tempo todo acontecendo, a gente não está se dando conta de que, na verdade, está sendo uma faixa estabelecida com os espíritos aqui, aqueles que estão desencarnados. O espírita, ele usa muito essas palavras, vibrações, né? Por que vibrações? Porque a gente vai estudar física e vai ver que é vibração mesmo, é uma onda. São ondas curtíssimas, sutis, ou ondas grosseiras. Igual a gente vai estudar a rádio, vai ver a onda da AM, que é super grande, a FM já é mais sutil. E essas ondas, quanto mais sutil, são as ondas mais elevadas, são as ondas mais próximas do Cristo. E são mais difíceis até de você fazer a sintonia. Você precisa aprender você mesmo a se tratar como se fosse uma máquina, um dínamo aqui, que eu vou regulando essa frequência para chegar até os bons pensamentos. Mas a verdade é que nós aqui na Terra estamos muito mais próximos dessas ondas maiores, que são essas ondas grosseiras, do que as ondas que são mais sutis. Então, quando a gente consegue fazer sintonia com elas, a gente não consegue manter durante muito tempo, como aconteceu com Paulo de Tarso, que ficou cego na estrada de Damasco quando teve contato com Cristo. Então, o que acontece? A gente deixou com que isso aqui aconteça com a gente, essa sintonia. Aí, com o tempo, uma outra etapa, a pessoa invigilante e infeliz, ela acaba sendo transformada em temível fantasma de incompreensão, de intransigência, começa a entrar como se fosse a tartaruga, né, entrar dentro do casco. Aí é o exemplo que o Emmanuel está usando aqui. É aquela pessoa que começa a se isolar de todo mundo e começa a achar que está todo mundo errado, e essa faz parte de uma etapa também. Depois que passa essa segunda etapa, a primeira etapa foi eu fazer a sintonia e reclamar tudo para mim mesmo, achar que eu estou sempre certo. A segunda é, através do sarcasmo e da agressividade, eu começar a atacar todo mundo. Aí depois vem a etapa de eu achar que está todo mundo errado e eu me isolar de todo mundo. Depois vem a etapa fatal. Eu me entrego ou à delinquência, e eu vou pedir permissão ao Emmanuel para acrescentar mais uma. Ou então me entrego à ideia do suicídio. Ou a pessoa fica revoltada contra todo mundo e agride todo mundo, ou ela pensa o tempo todo em fugir do mundo. É assim que acontecem os processos obsessivos, e por isso vale a pena a gente estar sempre estudando textos como esse, que a doutrina espírita nos oferece, para a gente observar se a gente se encontra em algumas dessas etapas, sabendo que até mesmo quando a gente está aí nessa terceira ou quarta etapa, que são as mais graves, ainda tem solução. O problema é quando a gente começa a entrar na delinquência, cometer aí os crimes, ou então no campo do suicídio, e quando a gente consegue aí realmente concretizar algumas atitudes que aí vão comprometer a gente perante a lei de causa e efeito, mas a gente vai colocar aqui uma coisa, todas as vezes que a gente vai estudar o processo obsessivo, fomos nós que abrimos a guarda para os primeiros passos serem dados. Se a gente tivesse vigilância desde o início, se a gente estivesse fazendo um trabalho de estudo, de oração frequente, de trabalho edificante, a gente vai afastando essas energias densas, e mesmo que os espíritos continuem do nosso lado como um gato à espreita do rato, a gente também está preparado e está sabendo se desvincular e se defender da maneira certa. Porque tem situação, igual eu já assisti, assim, até em filme, um filme muito, muito bom, é da década de 90, Uma Mente Brilhante, o nome do filme, contando uma história verídica. Tem um momento no filme que é perguntado para o personagem lá: os espíritos continuam do seu lado? Continuam. E eu vou ser sincero, eu acredito que eles nunca vão sair daqui do meu lado. Eu é que aprendi, com o tempo, a não dar mais atenção às sugestões que eles vão dando. E a gente lembra das perguntas 478 e 479 do Livro dos Espíritos. Como é que eu faço para vencer as más influências? Não dá sugestão, não dá atenção, mostrar que estão perdendo tempo. Esse é o segredo para a gente entender a obsessão. A gente agradece a Emmanuel do fundo do coração e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.